Existe uma série que aqui no Brasil ela é meio desconhecida, mas que me encantou muito, principalmente ali na época da pandemia, quando ela estava disponível no catálogo do Disney Plus. Hoje ela não tá mais, mas já esteve. O nome da série é Baby Daddy. Essa série basicamente consiste em a gente acompanhar a rotina de um barman chamado Ben, logo após ele chegar na casa dele um dia e ter uma criança com um bilhete dizendo que ele na verdade é o pai daquela criança. Aquela criança se chama Emma. E um dos episódios mais marcantes da série, intitulado de It's a Wonderful Emma, da quarta temporada, o segundo episódio da quarta temporada, o Ben tá totalmente descrente e fora do espírito natalino, e em dado momento ele simplesmente ele dá a entender que o mundo seria um lugar muito melhor se o Natal não existisse, e esse desejo dele é atendido. O problema é que esse desejo implica em algumas graves consequências. Por exemplo, com a não existência do Natal, a Emma simplesmente nunca nasceu, porque ele dormiu com a mãe da Emma em uma véspera de Natal. E é a partir daí que ele consegue dimensionar o vazio que seria a sua vida sem a existência da Emma e sem as pessoas ao seu redor, né? Porque assim, o simples fato da Emma não existir implicou em várias mudanças ali no cotidiano dele. I'll never let you disappear again, okay? Hi, sweetheart. I don't care about how many lines I have to stand in, how many crowds I have to fight, or how much gay apparel I have to don. You are the best present Christmas has ever given me. I love you, okay? Enfim, eu falei tudo isso porque você provavelmente já viu essa história em algum lugar, né? Hoje, obviamente, eu me considero um cinéfilo, né? Como eu gosto de dizer por aí, mas eu sou um recém-cinéfilo. Essa minha cinefilia começou mais ou menos em 2023. E desde então, eu tenho me adentrado mais nos estudos de cinema, tenho visitado mais filmes históricos e buscando entender mais como esses filmes quebram a barreira entre espectador e obra e ficam com a gente por mais tempo, como eles nos afetam emocionalmente. E o curioso é que todo dezembro eu tenho que revisitar um filme que basicamente é a síntese desse fator emocional. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Sartori, sejam bem-vindos ao Sartori Critica, a sua página de filmes e séries aqui no YouTube. Além disso, eu também quero fazer um convite especial para vocês me seguirem lá no Instagram, onde eu tenho uma página, @sartoricritica, que tá aparecendo em algum lugar aqui na tela, onde lá eu basicamente trato como um diário da minha cinefilia, né, como eu já tava comentando aqui sobre cinefilia, onde eu mostro os eventos que eu cubro, as cabines de imprensa que eu frequento, enfim, é mais o meu dia a dia ali exercendo a profissão, trabalhando com jornalismo e cinema, enfim. Então, caso você se interesse, me segue lá e também quero pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o like, porque isso me ajuda demais. Bora lá. Enfim, A Felicidade Não Se Compra não é só meu filme de Natal preferido, mas certamente tá ali no panteão dos meus filmes favoritos de toda a minha vida, né? Porque é um filme que, como eu já comentei, se tornou uma revisita obrigatória todo mês de dezembro para eu entrar no clima natalino, né, para eu não ficar como o Ben desejando que o Natal não existisse, mas acima de tudo eu acho ele muito interessante por ser um confronto à nossa generosidade e o nosso valor pessoal. É um filme que nos convida a ter simplesmente duas percepções da vida. Uma de uma pessoa que passou a enxergar a vida de uma maneira mais ordinária, esquecendo sua própria importância e o verdadeiro significado da maior dádiva que recebemos de Deus, como eles próprios comentam no filme. Por outro lado, é um filme que realmente mostra como que é a vida, e por mais que nos momentos mais trágicos e com os maiores turbulências emocionais que todo mundo passa, ela segue sendo extraordinária. Basicamente, mostra que a felicidade não se compra. O filme começa nos mostrando que George Bailey está prestes a se suicidar, está prestes a cometer suicídio, e a única coisa que a gente sabe é que ele simplesmente perdeu a esperança na própria vida. A gente não sabe exatamente o que aconteceu e o que motivou ele a fazer isso. E para isso a gente tem que voltar no tempo e entender toda a trajetória até chegar naquele momento. Desde jovem, o George cresce acreditando que a vida só faz sentido se ela for grande, aventureira e reconhecida. Ele quer sair de Bedford Falls, a cidade dele, a qualquer custo para estudar arquitetura, viajar ao mundo e construir alguma coisa que realmente deixe marcas visíveis. Mary, I know what I'm gonna do tomorrow, and the next day, and next year, and a year after that, I'm shaking the dust of this crummy little town off my feet, and I'm gonna see the world. O grande problema é que a vida que se apresenta para ele exige basicamente o oposto. Exige permanência, sacrifício e responsabilidade. Cada vez que George tenta dar um passo em direção aos seus próprios sonhos, algo acontece que acaba puxando ele de volta. Quando ele salva o irmão do lago congelado, ele perde a audição. Quando ele alerta o chefe sobre o erro no medicamento, ele apanha. Quando o pai dele morre, né, o que seria uma tragédia por si só, ele precisa assumir a responsabilidade
do banco da família. E quando o banco entra em crise, até a lua de mel ele perde. Nada disso acontece por acaso. O filme constrói a jornada do George como uma sequência de renúncias. Não porque ele necessariamente é fraco, mas porque a responsabilidade ética dele está acima de qualquer coisa. E ele é uma pessoa muito, muito altruísta que pensa primeiro nas outras pessoas ao invés de pensar nele próprio. E é uma coisa que eu gosto muito que o Frank Capra, o diretor do filme, ele faz questão de mostrar isso visualmente. Quando o irmão dele volta de uma viagem e anuncia que não vai mais assumir o banco, todas as responsabilidades do George, o George aparece se afastando lentamente de um trem que ele nunca iria pegar, mas mantendo seu olhar familiar e carismático. Em outro momento ele é enquadrado atrás das grades junto com a população de Bedford Falls durante a crise financeira, e a simples imagem diz que o personagem ainda não consegue dizer. Ele se sente preso dentro da sua própria vida. Então, no final das contas, não é jornada sobre azar. O George não é um azarado por tudo isso que está acontecendo na vida dele. É mais sobre a frustração dele de perceber que sempre fazer a coisa certa, sempre colocar o valor moral acima de tudo, acabou custando demais para ele mesmo. Agora um convite à reflexão para vocês. A gente vive em um mundo que insiste diariamente em dizer pra gente que a gente nunca deve desistir de nós mesmos e nem dos nossos sonhos. E não tô falando que isso é errado. Isso é uma coisa muito importante de se ouvir. Entretanto, muitas vezes esse discurso não vê o outro lado da equação, que muitas vezes pra gente nos proteger ou proteger alguém, a gente tem que abdicar dos nossos desejos, das nossas ambições. E isso acaba tendo um custo emocional muito forte. Em A Felicidade Não Se Compra, o Capra resolve inverter a lógica do discurso motivacional. O George não fracassa porque não correu atrás dos próprios sonhos. Muito pelo contrário, ele sempre tenta correr atrás dos próprios sonhos. Ele fracassa porque escolheu repetidamente colocar os outros à frente dele. Os maiores méritos do George são justamente sua honestidade e seu altruísmo. É isso que impede o Potter de dominar completamente Bedford Falls. É isso que permite que as famílias tenham suas casas, é isso que sustenta a cidade nos momentos de crise. Falando um pouco do Potter, o Potter é o espelho oposto, alguém que nunca abre mão de nada, que só acumula, que só avança. E do ponto de vista do mundo, parece que é ele que está vencendo. O George, por outro lado, é quem sustenta tudo. E principalmente por isso, quando ele é comparado aos outros ao seu redor, a sua vida parece parada. O irmão dele vira herói de guerra, o seu amigo enriquece, a cidade muda e ele continua ali, resolvendo os mesmos problemas, enfrentando as mesmas pressões e carregando sempre o mesmo peso, mas sempre com um resquício de leveza. Buffalo girls, can't you come up tonight? Can't you come up tonight? Can't you come up tonight? Buffalo girls, can't you come up tonight? Mary sempre amou George, desde a infância até o dia que ela morresse, literalmente. Is this the year you can't hear on? George Bailey, I'll love you till the day I die. Ao contrário dele, Mary nunca teve o desejo de deixar Bedford Falls. Ela é feliz ali. Sonha com pequenas coisas, uma família, uma casa simples e até mesmo uma casa abandonada que ela possa transformar em lar. O primeiro grande momento entre os dois, o clássico diálogo da lua, já deixa isso claro. Enquanto George fala em viajar ao mundo, Mary fala em ficar. Mas essa cena é interrompida pela morte do pai do George, misturando amor e perda numa mesma lembrança. E esse primeiro grande momento entre os dois retorna alguns anos depois, quando a Mary volta para Bedford Falls depois de 4 anos estudando, e o George vai até a casa dela quase por obrigação, mais por insistência da mãe dele do que por vontade própria. E quando chega lá ele parece deslocado, como se tivesse entrado numa vida que poderia ter sido sua, mas que ele não reconhece como tal. E sempre que Mary tenta resgatar a doçura daquela primeira noite, colocando a música que eles estavam cantando no toca-disco, ou basicamente fazendo o desenho do George que remetia à fala dele sobre ele laçar a lua, ele minimiza, ele ironiza e ele esvazia aquela memória, porque aquela noite não carrega só o começo de um amor, porque sim, ele é muito apaixonado pela Mary, mas também acompanha o momento exato em que a sua vida deixou de ser promessa e virou responsabilidade. Mary é basicamente a lembrança de que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde do que a nossa, porque, vamos supor aqui, caso George tivesse conseguido realizar os desejos dele, tivesse viajado o mundo, tivesse feito a faculdade de arquitetura, projetado vários prédios, se ele tivesse vivido a vida que ele desejasse, no final das contas ele ia acabar desejando alguma outra coisa. E essa coisa poderia muito bem ser uma esposa, ter uma família, e é tudo que ele tem hoje com a Mary. A frustração praticamente inabalável dele de ter permanecido em Bedford Falls e não ter buscado suas grandes pretensões de vida acaba
cegando ele de enxergar o quão sortudo ele é de ter a família que ele tem, ser mais grato por tudo que ele é e pela Mary principalmente. Mas isso tá prestes a mudar. Clarence entra em cena quando um rombo de $8.000 é escancarado na empresa de George, não por sua culpa, mas basicamente por culpa do seu tio, que acabou perdendo $8.000, dinheiro esse que foi pego pelo Potter. Então o Potter tá com dinheiro, novamente, ele sempre vencendo e o George sempre se ferrando. E principalmente esse rombo de $8.000 da empresa faz com que o George seja acusado de fraude, né? Então ele vai ser preso. O que também o leva a acreditar que ele seja mais valioso morto do que vivo, porque ele tem um seguro de vida ali de $15.000. E aí faz com que ele passe a cogitar suicídio, ligando diretamente ao início do filme. E agora a gente entende tudo do porquê que o George pretende se matar. Clarence mostra a George como teria sido do mundo sem sua existência. Bedford Falls agora se chama Pottersville, uma cidade representada pelo comercialismo desenfreado. Harry, seu irmão, morreu afogado no lago congelado. O bar de Martini, antes visto como respeitoso, se transformou em um local agressivo. A casa de sua mãe, na verdade, uma casa de hóspedes. E o que mais me magoa nisso tudo é porque o George não estava lá para impedir que aquele farmacêutico, o chefe dele lá no começo do filme, não envenenasse por acidente um medicamento, o que fez ele ficar preso por 20 anos. É um experimento que não serve para engrandecer o George, mas para tornar visível tudo aquilo que sempre foi invisível, o impacto silencioso da presença de George na vida dos outros. Quando Clarence traz George de volta à realidade, ele volta muito mais grato pela sua simples existência e pelas pessoas ao seu redor. Isso é representado pela confusão de George na escada de sua casa, refletindo com a jornada do personagem de frustração, raiva e, no final delas, gratidão. Além disso, a generosidade que ele pregou ao longo de todo o filme é finalmente recompensada com doações à comunidade para salvar o banco na noite de Natal. E no meio das doações tem uma mensagem de Clarence: querido George, lembre-se, nenhum homem é um fracasso se tiver amigos. Obrigado pelas asas. Clarence. E claro, os sininhos tocam, pois... Look, Daddy, teacher says every time a bell rings, an angel gets his wings. That's right. That's right. Attaboy, Clarence. No final das contas, It's a Wonderful Life, ou A Felicidade Não Se Compra, não pede pra gente amar a vida, mas simplesmente ver ela sob outra ótica, uma ótica mais grata. A vida não é simples e em muitas vezes você sempre vai sentir como se tivesse alguma coisa faltando para que ela ficasse completa. Quase nunca vem com a sensação de fechamento, de missão cumprida, de história bem resolvida. E talvez seja por isso que a gente passe tanto tempo tentando encaixá-la em alguma forma de sentido que nos tranquilize. O filme passa longe de prometer que tudo vai dar certo, o George é recompensado pela sua generosidade, claro, mas ele continua em Bedford Falls administrando o mesmo banco que ele não gosta, enquanto o Potter segue existindo impune tentando expandir o próprio poder. O mundo não é consertado, ele só é visto de outro ângulo por George. O que o filme propõe então não é um consolo, mas uma aceitação. A ideia de que viver talvez não seja sobre chegar a algum lugar específico, mas sobre, na verdade, sustentar ao longo do caminho vínculos suficientes para que essa travessia não seja solitária. Não para tocar o máximo de vidas possível com uma conquista, mas para formar laços de amizade, cuidado e família. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Enfim, né, esse vídeo ensaístico eu apareci pouco aqui na frente da câmera, né, foi mais imagem no filme. É um novo formato que eu tô testando aqui pro canal. Eu particularmente me diverti demais e aprendi muito com a pesquisa para fazer esse vídeo. E também me emocionei ainda mais, entendendo cada vez mais sobre o filme, mais sobre a mensagem que o Frank Capra queria passar pra gente. E eu espero que, assim como eu saí amadurecido e saí uma pessoa melhor dessa pesquisa e desse vídeo que eu elaborei, eu espero que eu tenha te tocado de alguma forma com a jornada de A Felicidade Não Se Compra. Mas enfim, eu também tô passando aqui pra desejar um Feliz Natal pra vocês, né, que vocês não sejam como o Ben, sejam mais como o George no final do filme. Valorizem os seus entes queridos, valorizem as pessoas que estão ao lado de vocês, porque Natal é isso, é uma lembrança das todas as bênçãos que a gente tem em nossas vidas, né, sobre a dádiva de Deus, né, pra gente celebrar a vida. Então, seja como o George no final do filme, seja grato pela vida, seja grato pelas pessoas que estão ao seu redor.
E falar também que a gente se vê mais 2 vezes esse ano, né? Tem mais um vídeo de Stranger Things que eu tô planejando, um resumo não, uma análise do volume 2 e também os meus 5 filmes favoritos de 2025. Fechou? Então é isso. Por mais, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, caso você ainda não tenha deixado. Comenta aqui embaixo o que você acha de Felicidade Não Se Compra e como esse filme te impactou, né? Porque acho que deu pra vocês perceberem que é um filme que me impactou muito. Quero ver como impactou vocês. E é isso, pessoal. Novamente, Feliz Natal. A gente se vê de novo essa semana ou semana que vem. Tamo junto, abraço e tchau.